Olá, gente. Olha, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os princípios que regem as relações interpessoais. O que é princípio? Princípio é a raiz de tudo, é o início de algo, né? É o começo. Princípio é isso, é o que antecede alguma outra coisa, tá? Então, os princípios que regem as relações interpessoais, seja marido e mulher, pais e filhos, seja no trabalho, tá? Elas precisam ser olhadas. Princípios precisam ser cumpridos para que a gente veja resultados, para que a gente veja as promessas ou o resultado daquilo acontecendo em nossas vidas. Veja bem, a Bíblia, existem princípios que para eu ver as promessas de Deus, de Jesus serem cumpridas na minha vida, eu preciso antes fazer a minha parte, cumprir princípios. Vamos lá, um versículo bíblico. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e prolongue os seus dias na terra. Ou seja, princípio, honra teu pai e tua mãe. Promessa, porque aí você vai bem. Então, para que eu veja promessas sendo cumpridas, os princípios eles vêm na frente. Precisam ser cumpridos por mim primeiramente. E nas relações interpessoais não é diferente. Então, nas relações, vamos trazer aqui dos pais com os filhos. Eu vou pontuar 3 princípios aí que precisam ser cumpridos nessas relações pais e filhos. Primeiramente, vou falar do primeiro princípio. O princípio da hierarquia, tá? Os pais nasceram primeiro, os filhos vieram depois. Nesse primeiro princípio, a ordem é: quem veio primeiro tem precedência sobre o que veio depois. Os pais, eles têm mais força do que os filhos por causa da ordem de chegada, eles vieram primeiro. Então, eles têm mais força, são eles que abençoam, eles têm mais estrutura, eles têm mais conhecimento, maturidade, experiência de vida. Os mais velhos têm mais experiência de vida e maturidade do que os que vieram depois, têm mais energia de vida, né? Mais do que os que vieram depois. Então, nesse princípio, tá, de hierarquia, os pais têm precedência sobre os filhos. Então, vamos lá, quem são os filhos? Quando você foi formado, né, o seu DNA, você tem uma carga genética única, e essa carga genética ela é formada por 50% do seu pai e 50% da sua mãe, tá? Então, vamos lá. O espermatozoide, né, fecundou o óvulo ali, e dessa célulazinha aí que se formou, que é o gameta, veio o espermatozoide, que se multiplicou em várias milhares de células, se formou o feto, né, o bebê no útero da mãe, que é você. Você tem uma identidade genética única, formada por 50% do seu pai e 50% da sua mãe, ou seja, você é seu pai e sua mãe, tá? Fundido ali, fecundado ali. Então, sua energia de vida vem por 50% do seu pai e 50% da sua mãe. Não tem como separar isso. Independente se seu pai é bom, ruim, se você julga, né, seu pai como bom, como ruim, sua mãe como boa, como ruim, eles fazem parte das suas células, é quem você é, tá? Então, só aí você vê que precisamos honrar pai e mãe, né? Para termos energia de vida, para irmos bem na vida e vivermos muito tempo sobre a terra, é preciso que eu honre esse homem e essa mulher. Tati, mas o meu pai não presta, a minha mãe não presta, o meu pai botou chifre na minha mãe, a minha mãe era uma mulher ausente que me abandonou, me largou não sei de que jeito, eu não tive amor do pai, eu não tive amor da mãe, eram 2 ausentes, me abandonaram, eu passei muitos traumas, abuso, por causa da ausência deles, fui humilhada, fui deixada de lado, apanhava não sei de quem, dos irmãos mais novos e tal, aquele monte de coisa que a gente traz, lógico, né, por causa de uma infância aí traumática, registrado todas as memórias cognitivas e emocionais desses traumas, a gente traz para a nossa vida. Se foram memórias traumáticas uterinas de uma mãe que tentou abortar, ou de uma mãe que bebia muito, que fumava,
Todas essas informações chegam também para o feto, né? Igual a bebida chega como, tô sendo envenenado, porque o feto ele tem uma interpretação ali já dentro da barriguinha da mamãe. Então, gente, olha, vem desde o seu primeiro ambiente lá uterino, passa pelas fases de desenvolvimento tudo aí, tá? Mas se esse pai, conforme a sua percepção aí, bom ou ruim, esse homem e essa mulher merecem, precisam, é ordem bíblica, é princípio que eles sejam honrados, independente. Não é se ele for bom ou ruim, ou se ela for boa ou ruim. Eles precisam ser honrados e ponto. Quando isso não acontece, quando eu julgo meu pai e minha mãe, quando eu excluo meu pai e minha mãe do meu coração, julgo como fraco, tenho pena deles porque eles não sabem ganhar dinheiro, porque são caretas, porque são de outra cultura, tenho preconceito com eles porque são idosos, não tem mais o declínio aí cognitivo, não é mais o mesmo de quando eram jovens, então tem o declínio natural da idade, né? Não tem mais aquela mesma energia de quando eram os mais novos, então agora eles são velhos, são caducos, são isso, são aquilo, e aí exclui o pai e a mãe, julga eles fracos, julgam incompetentes, não sabem cuidar das suas vidas. Aí vai aquele bando de julgamento, exclui o pai. A exclusão, gente, ela se dá por julgamento, por não aceitar e por rejeitar, tá? Então eu não aceito meu pai e minha mãe pela maneira que eles pensam, a cultura deles, são caretas, são tanta coisa, né? Tanta coisa que a gente ouve aí, filhos falando de pai e mãe. Excluo porque eu não aceito, ignoro, tá? A exclusão também se dá por ignorar, também não vou mais falar com eles, quero fingir que morreu, não quero saber nem que meus pais existem, não vou mais falar com eles, ignora, tá? Rejeita, não aceita, ignora, né? Julga, tá? Se dá por julgamento, né? Julga o pai aí e a mãe porque não sabe, o pai porque trata a mãe não sei de que jeito, a mãe porque é uma burra que aceita tudo do pai, julga esse casamento, esse relacionamento, essa união e tá tudo errado pra você. Aí você exclui do seu coração, né? Esse pai, essa mãe porque você não aceita, não acata, não respeita, na verdade, tá? A união dos dois. Minha mãe já deveria ter dado um chute no meu pai já deveria ter dado um na minha mãe, e vice-versa, aquela coisa. E o que acontece, gente, com isso? Essa exclusão se dá no coração desse filho, dessa filha, tá? Que perde a energia de vida. Vamos dizer que eu excluo meu pai da minha vida. Eu perco 50% da minha energia de vida. Vamos dizer que eu excluo a minha mãe do meu coração. Eu perco 50% da minha energia de vida. Gente, se vocês olharem a depressão, por exemplo, a depressão é pura falta de energia. A pessoa se sente sem energia. Não é só tristeza a depressão, é uma falta de energia. Será que você também não está em desequilíbrio com esse princípio? Cadê o seu pai? Cadê a sua mãe? Você não precisa acatar, você não precisa aceitar como verdade absoluta tudo o que eles estão te falando, tudo bem. Agora você precisa respeitar e honrar em suas dignidades, tá? Os mais velhos precisam ser respeitados em suas decisões, em suas opiniões. Independente se forem bons, ruins, são seus pais. E se você se sente hoje sem energia de vida, se você acha que você não ganha dinheiro, porque o dinheiro tá totalmente ligado com o que você sente aqui pelo seu pai. Muitas vezes você vai tomar café da manhã todo dia na casa do teu pai, mas aqui, ó, esse homem é não sei o que, esse homem é não sei o que, esse homem faz não sei o que com a minha mãe, esse homem é isso, esse homem é aquilo. É aqui, gente, tá? Às vezes é um pai que você vê todo dia, convive todo dia, mas aqui tem julgamento, tem exclusão, tem não aceitação, eu ignoro, eu não respeito nas decisões. Como está isso na sua vida?
Ah, mas eu não aceito porque eles falam isso e fazem aquilo e são daquele jeito. Honra pai e mãe. Não tem jeito. Quando você exclui, quando você julga, você está excluindo a sua energia de vida. Aí você se sente sem vigor. Tá, voltando quando eu falei que dinheiro está totalmente ligado à maneira como você enxerga seu pai. Você enxerga seu pai fraco, fracassado, um homem sem eira nem beira. É essa visão que você vai ter do dinheiro. Assim como você enxerga seu pai, você enxerga sua vida financeira. Nós precisamos respeitar os nossos pais, honrar os nossos pais, porque deles vem a nossa energia de vida. Para que eu viva bem e viva muito tempo sobre a terra, eu preciso honrar meu pai e a minha mãe, independente das virtudes e desvirtudes deles. Eles precisam ser honrados e olhados com respeito. Tá bom, gente? Esse assunto é um assunto que eu gosto muito de falar, é um assunto que eu trabalho muito dentro do método reparador, tá? Os pais dão aos filhos e os filhos recebem e os filhos vão tomar dos pais. Tem filho aí que acha o pai e a mãe tão fraco que quer trabalhar a vida inteira para juntar dinheiro para dar uma casa para o pai e para a mãe. Ah, Tati, mas eu não posso ajudar meu pai financeiramente. Você pode dar um presente para o seu pai, você pode olhar para os seus pais, você pode apoiar os seus pais. Agora, o que você precisa diferenciar aí é: eu estou fazendo tudo isso porque os meus pais são fracos? Porque a intenção do coração é que comanda as suas atitudes. Teus pais te pediram uma casa? Eles falaram: olha, agora você vai trabalhar a vida toda até você juntar dinheiro para você me dar essa casa? E aí termina que ao invés de ficar um relacionamento agradável, fica um relacionamento pesado, porque você trabalha porque você quer ficar dando para os seus pais. E para pai e mãe a gente vai buscar a bênção. É a gente que busca a bênção deles. A gente não volta para abençoar pai e mãe, não. Eu posso apoiar meu pai, eu posso apoiar minha mãe, eu posso, se eles me pedirem opinião, eu posso orientá-los, normal, não tem isso. Posso presenteá-los. O que eu não posso achar é que eles são tão fracos que se não for eu me coloco tão grande, que se não for eu, eles morrem, eles não saem do lugar, eles não fazem nada. Eu me acho tão maior que meu pai e minha mãe, que se não for por mim, eles morrem. Aí eu cresço, eu fico grande demais. Sendo que tem que ser o contrário. Os meus pais me abençoam e eu vou tomar deles essa bênção. Eu não abençoo pai e mãe. Filho não nasceu para abençoar pai e mãe, não. É pai e mãe que abençoam os filhos. Ah, mas eu não tenho um pai que me abençoa, eu não tenho um pai que me apoia, eu não tenho um pai que faz isso ou que faz aquilo, ou uma mãe. A minha mãe é isso, a minha mãe é aquilo, minha mãe faz... Seus pais fizeram o que puderam e deram o que tinham. Eles fizeram o que fizeram porque era o que eles tinham na mão para fazer. Os seus pais te deram o suficiente, os teus pais te deram a vida. O teu pai e a tua mãe te deram a vida. Se eles não tivessem te dado mais nada, não era uma casa que ia pagar o que eles fizeram por você. Não teria dinheiro no mundo, não tem dinheiro no mundo que pague a vida. Então volte para os seus pais para agradecer, porque se você trabalhar a vida inteira, você não vai pagar. Sabe qual é a maneira de pagar pai e mãe? Não dando trabalho para eles, cumprindo o seu propósito na terra e vivendo com sentido. Abençoando a sua família para frente, sua esposa, seu marido, seus filhos. Você honra seu pai e sua mãe quando você não dá trabalho para eles. Quando você realiza o seu propósito na terra, você abençoa, o ciclo se repete, indo para frente.
Você agora, como adulto, como adulta, indo abençoar a sua família. Porque quando você fica se virando para trás e não vai para frente, querendo fazer demais pelos seus pais, você se torna uma criança novamente. É um amor, na verdade, é um amor infantil. É querendo dar para os pais para chamar atenção e para dizer, papai, mamãe me ama, olha, eu te dou uma casa, me ama. É um amor infantil. Quando você entende que nada do que você faça pode pagar o que seus pais fizeram para você, então você toma deles a bênção, o amor, segue em frente no seu destino, agradecida por tudo que eles fizeram por você, porque eles fizeram o que eles puderam. Eles deram o que eles tinham. E quando eu reconheço isso, mudo a minha percepção em relação aos meus pais e agradeço a pelo que eles fizeram e deram, então eu consigo seguir em frente, seguir a minha vida. Essa é a ordem. Eu espero que eu tenha ajudado. Se você tiver dúvida, pode colocar aí no direct ou aqui nas mensagens, tá bom? Eu estou à disposição. Esse é o meu propósito de vida, treinar pessoas dentro do método reparador. Tudo que eu falei aqui faz parte do método reparador, que é o método que eu desenvolvi de trabalho, tá bom? Para reprocessamento de emoção, para ajuste familiar, tá bom? Também baseado, tem algumas coisinhas, nuances aqui, e tem muito mais disso dentro do meu livro, Viver com Sentido, um encontro com quem verdadeiramente você é. Breve vai ser lançado, tá? E eu estou à disposição para tirar as suas dúvidas, os seus questionamentos, vamos conversar aí, tá bom? Você tem algo aí que te confrontou e você quer tirar suas dúvidas e falar, eu estou à disposição, tá bom? Fiquem todos na paz.